que aqui falamos, dos aprendizados que Kardec nos trouxe, com a iluminação de Jesus Cristo. E possamos no nosso dia a dia também colocarmos em prática todo o manancial que temos essa oportunidade de absorver, que o Senhor Jesus possa estar sempre conosco, nos intuindo nos momentos apropriados. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação e livrai de todos os males, hoje, agora e sempre, que assim seja, Senhor. Adeus. Gente, eu quis trazer um tema que sempre a gente nos pega em alguns tópicos da nossa doutrina e a gente fica com uma certa até curiosidade, querendo explorar, querendo chegar até ao ponto, para que a gente vá entendendo, e é muito difícil a gente entender tudo de uma primeira vez, porque às vezes a doutrina espírita traz situações que além de um estudo aprofundado, um entendimento, né? E às vezes a gente ainda não tem bagagem suficiente para isso. Aí, pensando em todos esses aspectos, eu quis trazer essa situação que a gente colocou até como título do nosso trabalho, essa questão da maravilha do corpo, a sua formação e a nutrição, que são aspectos que às vezes a gente tem notícia, a gente ouve e muitas das vezes a gente não sabe como é que é o funcionamento, como é que ele se dá. Então, a gente vai conversar aqui nesse período acerca dessas situações e eu gostaria de insistir mais uma vez para a nossa turminha aqui, que são situações que às vezes podem gerar dúvidas. A gente, eu já ouvi falar, mas não sabia que era desse jeito, vai ficar um pedacinho faltando, sabe? De algum esclarecimento que nem todas as vezes a gente também vai poder dar a resposta correta, né? Porque a gente também nós somos limitados em termos até de estudos, de entendimento, porém a gente deu uma aprofundada maior e aí a gente pode conversar sobre o assunto para tentar clarear. A gente pegou as obras, principalmente a Gênese no capítulo 11, ela trata muito sobre essa questão de formação de corpo e também depois trata sobre nutrição, tudo relacionado ao corpo físico. A gente também pegou no Pão Nosso a lição 134 dele, da obra de Emmanuel, que o título é Nutrição Espiritual, e a gente vai trazer um escrito lá da obra Mensageiros, de André Luiz, e passamos por uma obra ou outra que a gente teve a oportunidade de pensar algumas coisas que seriam interessantes para a gente trazer. Ô, Didi, sim? Só abaixa um pouco a tampa do seu notebook, eu tô vendo mais o teto do que você. Eu tô me vendo na telinha ali, agora melhorou, né? Despiorou. Eu tô me vendo Para na melhorar telinha. tem que reencarnar, mas despiorou. Então, vamos lá. Então, a gente trouxe algum material, alguma coisa que com certeza vão ser situações interessantes. Então, eu vim insistir que não se façam de rogados, que podem ou perguntar pelo áudio ou então digitar aí no nosso chat, que aí a gente vai discutindo para não ficar nada para trás, ok? Então, iniciando, a gente pode questionar, mas como foi formado o corpo? Que situação, né? Como é que eu cheguei nesse ponto aqui agora? Simplesmente é um start que Deus faz, que estala os dedos, aí a gente é jogado lá na barriga da mãe e a gente nasce? A gente sabe que nós espíritos, a gente já passou, com certeza, pelo menos um ano passado, em cima do tema, no qual a gente tem uma noção da situação. Mas vamos dar uma explorada aqui, além dessa situação, como que funciona essa questão de formação do corpo, o que o espírito pré-reencarnante ele tem a possibilidade de estar vislumbrando a nível espiritual dentro daquilo que ele estava prevendo, né, na sua jornada e dentre outras situações. Mas hoje, se fosse para a gente pensar, vamos nos colocar aqui nessa situação. Como é que eu quero que seja o meu corpo ao reencarnar? Eu até coloquei umas situações aqui interessantes que a gente pode até dar risada. A primeira coisa que a gente pensaria era assim, eu quero o corpo mais perfeito possível.
né? A primeira coisa que a gente pensaria já é isso. Aí eu quero as curvas perfeitas, no caso principalmente das mulheres, né? Eu quero a cintura fina e tal. A gente já começa a imaginar modelagem, né? Diz que está muito na moda a questão até de boca, que se coloca botox na boca para engrossar lábio e tal. Então, acho que ia passar por aí também o desejo que se tivesse da formação do corpo. Para nós, homens, para a gente não ficar atrás também, né? Ramon, Anderson, quem já está aí também, do sexo masculino. Eu quero ter habilidade nos pés. Não preciso, não, já sou bonito demais. Não, mas aí nem é tão bonito. A gente quereria uma habilidade nos pés para ser um jogador de futebol aí, para ganhar uns milhões. Estaria bom, né? De fazendo o que gosta ainda. Já pensou? Isso a gente pensando com os olhos de hoje, de homens, né? De seres materiais que somos. Porém, o espírito, gente, ao encarnar, ao reencarnar, tem outras prioridades. As necessidades são outras. Ele enxerga aqui como mais uma etapa, mais uma oportunidade preciosa de que ele vai ter de fazer o resgate, de passar por expiações e provas que com certeza vão fazer com que ele evolua, algo que em encarnações pregressas ele já teve em termos de oportunidades e que ele não conseguiu realizar, que ficou ali estancada, então vai ter uma retomada dessa situação. Então, o vislumbre por parte do espírito ocorre de forma totalmente diferente das quais a gente imaginaria hoje com o nosso cérebro físico. Então, a primeira coisa para a gente citar é isso, né? A gente, primeiramente falando, até que eu coloquei como lembrança, quando a gente está na parte espiritual, a gente tem uma percepção em termos de pensamentos, de ideias, muito maiores das quais aqui a gente tem hoje aqui como encarnados. Hoje aqui a nossa potencialidade cerebral não passa de 10%. E espiritualmente falando, a gente tem um vislumbre totalmente diferente. Um potencial de 10, mas muito maior, e a gente sabe das necessidades. Então, com certeza, seriam outras as vontades, né, aquilo que a gente aspira de fazer para essa nossa encarnação. Outro fator, eu tendo na conversa com o seu Jair, que na sexta-feira a gente teve a oportunidade, ele estava comentando que o pior nós já fizemos, que foi ter passado pelo processo reencarnatório, ou seja, nós estamos aqui, tem também outros seres que estão tendo a oportunidade de participar da reunião com a gente, que estão na parte espiritual. Mas nós aqui, os encarnados, a gente pode citar que já passamos pelo processo reencarnatório, então estamos aqui com o corpo físico, né? Então, se desencarnar, nos dizer até do seu Jair, é mais tranquilo do que reencarnar, a gente já fez o mais difícil, que foi passar por todo esse processo e estarmos aqui hoje no meio da nossa jornada evolutiva. Então, outro fator também que a gente pode comentar. Imagine, gente, o horror que o espírito pré-reencarnante ele deve experimentar ao vislumbrar que ele vai perder momentaneamente, que é durante uma jornada aqui na Terra, né? Todo o seu potencial, todo esse manancial de situações, de atributos que ele tem. E vai cair num esquecimento temporário, vai entrar num corpo denso, vai ficar restringido, a gente vai ver aqui além. Então, realmente, isso aí dá um horror que eu até mal comparando lá com o seu Jair, eu comentei, que se parece com a sensação, quem já fez uma cirurgia, que precisou de tomar algum tipo de anestesia, de frequentar bloco cirúrgico, quem já fez esse tipo de situação de cirurgia sabe do que a gente está falando. Dá aquela incerteza do que vai acontecer no momento, se tudo vai dar certo ou não, como é que vai ser ao final, e que fique só as experiências, a gente entra em estado de oração muito maior. Então é parecido com essa sensação a nossa de espírito pré-reencarnante. Daí, passando aqui adiante, a gente tem na Gênesis, lá no capítulo 11, esse dizer de Kardec, que nos diz o seguinte: para ser mais exato, é preciso dizer que é o próprio espírito
quem modela o seu envoltório e o apropria às suas novas necessidades. Aperfeiçoa-o e lhe desenvolve e completa o organismo, à medida que experimenta a necessidade de manifestar novas faculdades. Numa palavra, talha-o de acordo com a sua inteligência. Deus lhe fornece os materiais, cabe-lhe a ele empregá-los. Tá aí esse dizer de Kardec. E é muito interessante que a gente está vendo aí, né, nessa situação, que o espírito, o nosso perispírito, né, lá no plano espiritual, vai moldar de uma forma exata, de acordo com as nossas necessidades na encarnação atual, como vai ser o meu corpo físico. Mas algumas necessidades latentes, algo que a gente tem em nosso perispírito, vão se moldar nesse corpo físico e vai fazer com que fiquem algumas sequelas essas que são oriundas, né, de criações de encarnações pretéritas nossas. Vamos passar aqui um exemplo. Se a gente teve o vício do cigarro, do álcool em encarnações pregressas, isso vai repercutir no nosso espírito. Por quê? Quem faz o uso hoje da bebida, do cigarro, vamos assim dizer, vão trazer sequelas corporais. O pulmão não fica 100%, a gente desencarna antes em virtude disso. O álcool corrói a questão gástrica ali, estômago, fígado, fica comprometido com a situação da ingestão do álcool, né? E isso aí faz com que, além da gente desencarnar antes do tempo, faz com que, quando a gente, né, vai para a pátria espiritual, o nosso perispírito carregue essas mazelas, fiquem essas sequelas, que vão ser refletidas adiante, que vão, com certeza, para o próximo corpo vir problemas oriundos dessas manifestações de vícios que a gente tem atualmente. Então, isso aí não tem erro, porque o nosso corpo é uma esponja. E se a gente vem com o nosso espírito em desequilíbrio, em virtude dessas situações das encarnações pregressas, a gente vai carregar isso adiante também, até que a gente consiga expurgar. E o que significa esse expurgar? É a gente sofrer aqui no plano físico, né, com o nosso corpo, daquilo que a gente fez nas encarnações. E se a gente continua no vício, que a gente vem com o vício latente, e para quem tem o vício da bebida, sabe aquilo que a gente está falando. Quando vê uma outra pessoa fazer uso, a outra pessoa encher um copo, chega a salivar de vontade. E isso aí, muitas das vezes, acontece até desde crianças, essa necessidade, né? E isso aí, qual a explicação de uns terem mais e outros não? Com certeza, de encarnações pretéritas que a gente já teve a oportunidade de experimentar. Então, vejam quão sério são essas situações, né? O que podem ocorrer com a gente, por nós. Nesse processo reencarnatório, o espírito, ele é ligado, atado ali, aquele embrião que se formou logo após a concepção, desde esse primeiro momento. Então, quando há ali a concepção na relação, que o embrião é formado, ali já tem uma ligação do espírito reencarnante. Então, isso aí já é fato consumado, que por isso até que o espírito sabedor, que essa situação ocorrerá e que ele vai perder toda aquela consciência, essa liberdade de expressão que ele tem na condição de espírito, começa a ser cerceada no momento da concepção ali, né? Então, a gente pegou algumas definições, eu trouxe duas. A primeira é essa do Leon Denis, em Depois da Morte, que nos diz que a reencarnação se realiza por aproximação graduada e assimilação das moléculas materiais ao perispírito, o qual se reduz e se condensa. Então, nesse processo que a gente está falando ali, na concepção, ocorre esse fenômeno, né, do perispírito se ver reduzido e condensado e agarrado ali desde as primeiras moléculas, que a gente está falando em coisas minúsculas, né? O doutor Jorge Andréa, que também é um papa, né, principalmente nesse tipo de assunto, depois vocês podem até pesquisar, ele fala que o tamanho aproximado
na concepção do embrião, se a gente pegar um lápis, aí a gente pega uma folha em branco e dá um picote nessa folha. A gente encosta o lápis lá. O tamanho daquele grafar, que é um pininho, né? Que a gente tem a oportunidade de ver, se tiver, é o tamanho que se restringe o espírito no momento da concepção. Ou seja, bem mínimo mesmo, e é uma situação, com certeza, que deve ser bem complexa, né? André Luiz, no Entre a Terra e o Céu, diz para a gente que a condição de torpor e fraqueza do espírito, em vias de reencarnar, e a necessidade imperiosa de vincular-se mais uma vez aos fluidos pesados do planeta, se acompanha de redução volumétrica do corpo espiritual, que se deve, segundo o André Luiz, e eu que no caso peguei uma citação dele, né, a uma diminuição dos espaços intermoleculares. Essa definição, gente, de André Luiz e a anterior de Leon Denis, diz respeito a um processo que a gente já ouviu falar e tal, mas às vezes a gente não sabe definir bem, que é o processo de miniaturização do espírito, que ocorre quando há a concepção. Então, há toda essa restrição, chega-se a esse tamanho, e o perispírito, por ser plástico, né, ele consegue chegar em tal tamanho para poder, dali, a partir dali, obedecer aquele embrião que está em vias que se formou e que está em vias de se desenvolver. Então, o processo de miniaturização é isso aí, através dessas duas definições que a gente trouxe aqui, que a gente teve a oportunidade de mostrar. A reencarnação, ela se inicia, gente, na concepção. A gente tem esse questionamento, inclusive, faz parte lá do Livro dos Espíritos, da questão 344. Pergunta-se, a reencarnação se inicia na concepção? Aí muitos até podem fazer um certo tipo de confusão, porque a resposta é sim, ela se inicia na concepção. Tanto é que já há ali uma ligação do espírito com a matéria, né? Igual a gente está citando. Porém, ela apenas se inicia, porque ela se completa apenas no nascimento. Então, a gente pode dizer, afirmar que a reencarnação se completou, que o espírito ali está iniciando realmente a sua jornada efetivamente, ali, quando ele começa de forma sozinha, né, independente, a respirar e que vai ter a necessidade de se alimentar. Porque até então, ali na barriguinha da mãe, é tudo vem tranquilo, né? Ele respira e ele se alimenta ali pelo cordão umbilical, né? Então, por enquanto, ali está na boa. Mas, ao sair para o mundo exterior, aí sim começa-se toda essa jornada que a gente tem a oportunidade e que a gente vai ver aqui de adiante também. Aí o feto. Às vezes a gente fala demais e esquece até de colocar consoante aqui, como é que está a apresentação, gente, é assim mesmo. Continuando no capítulo 11, Kardec nos diz o seguinte, quando o espírito tem de reencarnar num corpo humano em vias de formação, um laço fluídico, essa parte também é muito importante, né? Porque essa união que se há lá na concepção vai criar-se um laço. E esse laço, que não é mais do que uma expansão do próprio perispírito, ou seja, esse laço fluídico que a gente tem, que fica conosco, são vários laços, né? E inicialmente é um, depois vão sendo formados outros. E a gente carrega até a gente desencarnar. Então, eles são emanações do nosso próprio perispírito. E liga, né, o perispírito ao germe que o atraiu por uma força irresistível, desde o momento da concepção. À medida que o germe se desenvolve, o laço se encurta. Sob a influência do princípio vitomaterial desse germe, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula a molécula ao corpo em formação, donde o poder dizer que se o espírito, por intermédio do seu perispírito, se enraiza de certa maneira nesse germe, como uma planta na terra.
Quando o germe chega a seu pleno desenvolvimento, completa a união. Nasce, então, o ser para a vida exterior. Então, a gente vê algumas situações dentro dessas definições aqui que a gente vai trazer aqui. Olha que interessante. Primeiro, a questão é a do laço fluídico, que a gente já comentou. Rodrigo, deixa eu te interromper só um segundo. Sua apresentação ela não está visível aqui na tela, não. Não está dando para ler, tá. Não, ela não está aparecendo. Você parou de compartilhar na hora da prece. Ninguém está vendo nada? Não. Gente, não brinquem. Eu te avisei aí no WhatsApp. Eu não vi, desculpa, gente. Voltou? Agora voltou. Voltou. Tá. Não, desculpa, gente. Então, agora todos estão vendo aí o que a gente acabou de falar da Gênesis, capítulo 11. Ok, né? Ok, todo mundo? Ok. Tá. Beleza. Estou vendo. Beleza. Então, gente, a gente comentou que essa força de atração ela é irresistível. Vejam que ponto interessante, né? Ela é irresistível. Então, nesse momento, por mais que se a gente na hora, agora não queira e tal, tá em visa ali, na hora a gente é tragado para aquele embrião. Eu me lembrei, quando a gente estava trazendo esse ponto, das reencarnações acidentais, entre aspas, a gente pode falar, porque nunca é acidental. Tudo tem a sua razão de ser, por mais que seja uma coisa que de última hora aconteceu ali. Que essa reencarnação acidental, o que significa? Quando há um relacionamento entre duas pessoas que não ensejavam ter ainda filhos, e ali ocorre a concepção e a mulher fica grávida a partir daquele momento. Então, o que ocorre ali? Como em todas as situações, nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Né? A gente sabe disso, que foi dito para nós pelo apóstolo Paulo. Então, os espíritos que são vinculados ou ao pai ou à mãe, que estão ali naquele momento, que estão ali junto, né? Junto desse futuro pai e da futura mãe, que seja por obsessão, que seja por prazer igual ao do casal, que seja por situações quaisquer. Eles são tragados ali naquele momento e são vinculados ali ao germe, de forma involuntária, ou seja, eles não têm essa vontade, eles são sugados, né? E é muito interessante essa questão, por mais que seja acidental, a gente sabe que nada é por acaso nessa nossa vida. Tudo tem uma razão de ser e que a gente hoje, com o nosso esquecimento temporário, a gente não tem a oportunidade de ter acesso a essas informações. E se assim acontece, porque Deus o quer e é mais útil para nós. Para que são situações interessantes, são, né? Outro fator muito interessante, quando a gente citou aí no nosso slide, a questão do enraizamento, que se enraiza, né, o espírito ali naquele germe. Sobre isso, a gente vai lembrar nas questões de obsessão, quando se tem aquela subjugação mais ferrenha e que muitos até confundem, que acham que há casos de possessão. Que é o espírito que está tomando conta da pessoa, que não é mais ele que dirige os seus atos e tal. A gente vê com essas palavras de Kardec, e colocadas de forma bem clara, que esse enraizamento da forma que foi feito só é possível fazer no momento da gestação, que é molécula a molécula, como está sendo trazida, né, pelo Kardec nesse estudo. Desde a primeira molécula até o nascimento, onde vai se completar, né, essa formação ali do corpinho. Então, há esse enraizamento. Imagine-se, então, a gente já adulto, em fase adulta, que seja em fase até infantil, um outro espírito querer tomar parte de um corpo que nada mais é do que uma cópia do nosso espírito. Entenderam a questão? Ficou claro?
Não há como, não há como, por mais que se queira. Por isso que em todos os casos obsessivos, pelo menos 51% que a gente fala que é mais da metade, né, daquelas atitudes são tomadas pelo próprio espírito. Por mais que haja uma influenciação ferrenha por parte do seu obsessor, ali a gente tem sempre o domínio da situação. Só que tem um detalhe que, quando a gente fica nessa situação, geralmente a gente está muito desequilibrado. Então, daí é uma conjunção de vontades entre nós, que a gente está muito bem sabendo o que a gente quer, com o espírito que está ali ao nosso lado, né? Então, daí vem todos esses desdobramentos. Ok, gente? Podemos ir adiante? Sim, né? Estado de perturbação. Outra situação interessante que a gente quis trazer, e está lá na questão 351 do Livro dos Espíritos, nos traz também. Que a gente sempre ouve dizer, a gente vê casos de espíritos que estão em estado de perturbação porque desencarnaram, aí estão naquele processo de adaptação no plano espiritual, né? E ainda aí passam pelo umbral. Quantos casos, né? A gente já vê similares a essa situação. Porém, nesse estado gestacional, o espírito que está ali prestes a reencarnar, ele também passa por um estado de perturbação. É o mesmo termo, sabe? E o Kardec compara esse estado como se fosse nós, hoje, com o discernimento que a gente tem como reencarnados, né, aqui na Terra, quando a gente está no estado de sono. Então, quando a gente tem aqueles sonhos, aquelas situações que às vezes a gente está num lugar, aí já está em outra, aí a gente está num cenário, aí a gente nos vê em outro cenário, no mesmo sono. Então, é mais ou menos parecido o cenário que se vê o espírito pré-reencarnante. E esse cenário vai cada vez mais se condensando, e ele vai se enraizando ali, né, naquele corpinho que está sendo formado, de forma que, quando ocorre o nascimento, o espírito nunca presencia o próprio nascimento. Palavras de Kardec. Então, ali ele já está totalmente integrado ali ao corpinho e ele não presencia a situação de ver o próprio nascimento. Então, interessante, né? Essa questão da perturbação. A gente já tinha falado antes, então agora chegou o momento que a gente nos lembrou para a gente comentar, que é desde assim, esse estado de perturbação, a gente está falando que é dentro ali da barriga da mãe que a gente entra propriamente falando. Porém, a gente já fica meio acabrunhado, a gente já fica tristonho quando a gente sabe que estamos prestes a voltar. Por que isso? Porque não é fácil, gente, a gente voltar aqui para a Terra e ficar sujeito aos arrastamentos que a matéria nos proporciona. Não é fácil. A gente até, no slide que vocês estão vendo agora, estão vendo, né? A gente trouxe o exemplo de Dona Laura, que está constante lá no capítulo 47 do Nosso Lar, onde ela sabia que uma hora ela ia ter de voltar à Terra. Porém, ela é avisada que o momento estava próximo de chegar, prestes a acontecer. E ela, sabedora dessa situação, ela começa a entrar num estado de tristeza, de ficar pensativa, né? Justamente pelo motivo que nós estamos comentando aqui. Porque a volta à Mãe Terra é sempre uma situação complicada. Porque é aqui que a gente evolui. Mas aqui também que fica à nossa disposição muitos daqueles mecanismos, daquelas ferramentas que a gente nos utilizou, que se tornaram viciosas e que fizeram com que a gente falisse em encarnações pretéritas. Então, sabedor disso, a gente realmente já começa a nos armar, a gente começa a ficar circunspecto em pensamentos, né, na expectativa do que vai acontecer na jornada que está prestes a novamente se dar, que é o reencarne. As ideias estão restritas ao cérebro físico, isso aí a gente já havia comentado, e a questão desse estado de perturbação, né, a gente pode dizer que começa durante é onde os espíritos definiram, que ali realmente ele fica nesse processo que a gente falou, parecendo em estado de sono, né?
Porém, antes a gente já fica circunspecto dessa forma, e ao nascer, a gente fica totalmente dependente dos nossos órgãos físicos. Então, a gente ainda vai ter que desenvolver até a idade madura. Então, o nosso cérebro vai estar pequeno, não, os nossos órgãos, de forma geral, a gente não consegue andar até perto da idade de 1 ano e meio, a gente ainda não tem firmeza nas pernas, a gente não tem as ideias concatenadas. Isso vai acontecendo de forma progressiva. E até também a espiritualidade nos fala, Kardec também nos fala nesse tópico, que o processo reencarnatório se completa aos 7 anos de idade. E é justamente até também por isso que a gente está falando. Porque já se tem todos os laços, só que os laços ainda estão frouxos, afrouxados. E isso ocorre até os 7 anos de idade. Né? Que daqui para lá, aí a gente, como a gente diz, a reencarnação se completa. Então, assim, por isso a explicação das crianças dormirem tanto, porque, assim, tanto que a gente fala, dorme mais do que nós adultos, né? Porque hoje em dia as crianças não dormem tanto assim, mas não que a gente sabe. Quem tem criança aí sabe o que a gente está falando, pela hiperatividade que elas têm, né? Mas o normal é isso. Então, é devido a essa vinculação ainda ao plano espiritual, porque elas têm uma facilidade maior do que após os 7 anos, pelos laços ainda não estarem rígidos, né? Prontos para a jornada reencarnatória que virá. E o discernimento máximo nosso virá com o pleno desenvolver dos órgãos. Então, o nosso cérebro cresce até que a gente atinja a idade madura. Essa idade madura vai variar de pessoa para pessoa, de homem para mulher, a gente sabe que tem uma certa variação. Mas vai até ali os 17, 18, 20 anos de idade. Então, daí sim a gente passa a gozar da plenitude dos nossos atributos cerebrais, do nosso discernimento, com os quais a gente tem aqui hoje, né, na data de hoje, que a gente pode conversar, que a gente pode ter algum entendimento acerca do que significam as coisas do nosso mundo, da nossa doutrina aqui especificamente falando. A gente falou de expectativa e apreensão, né, que ocorre, que existe. Interessante citar, gente, que não só para nós, ainda espíritos que necessitam passar por provas e expiações, que se dá essa questão dessa expectativa. A gente vê no caso de Dona Laura que não era um espírito qualquer, né? Um espírito já dotado de vários méritos, de muito trabalho a nível espiritual, em nosso lar, notadamente falando, mas que ainda precisava reencarnar. Mas não apenas entre esses, que eu estou incluindo até a Dona Laura com a gente, acontece essa expectativa e apreensão. Eu trouxe aqui alguns exemplos para ilustrar essa situação. A primeira delas, a nossa irmã Alcione, né, da obra Renúncia. No caso dela, necessariamente, não é ela quem fica com essa apreensão, porque ela tem o seu noivo, né, que se chama Pólux, que ele deu uns tropeços aqui na Terra, e ela volta para o seu órgão, que é Sirius, e o Pólux fica. E o Pólux é a alma gêmea dela. E ela, incomodada com a situação, ela pede permissão para que possa vir para tentar resgatar o seu amado. Isso aí a gente está fazendo um spoiler aí da obra Renúncia, tá, gente? Depois recomendamos demais que todos leiam. E ela pede essa permissão para vir, e ela é avisada. Tá? Bem no início da obra Renúncia, a gente tem a oportunidade de ver que ela é avisada pelos tutores que regem e que a conhecem bem, que ela ficaria sujeita a esses arrastamentos que a Terra iria proporcionar. Ela iria sofrer sobremaneira, que não seria fácil essa missão de resgate ao tão amado dela, né? Que é o Pólux nessa vinda. Só que mesmo assim, a gente vê no livro que ela consegue cumprir com êxito essa jornada que ela se propôs. Só que ela foi avisada, não é fácil. Ali fica claro realmente os perigos, as armadilhas que tem quando a gente tem a oportunidade de voltar à Terra. Este aí se trata de Santo Agostinho. Santo Agostinho teve uma passagem marcante, um grande espírito, né, que a gente teve a oportunidade de ter aqui na Terra, que nos deixou um aprendizado imenso.
Porém, Santo Agostinho, até os 33 anos, ele teve uma vida muito material. Ele quase se perdeu dentro da jornada que estava proposta, que ele tinha de realizar aqui na Terra. Depois dessa idade citada, é que realmente ele voltou para os eixos e fez todo aquele apostolado que ele nos deixou. Quase que ele, então, sucumbe à matéria, né? Então, vejam que perigo. Olha um espírito dessa já passando por todos esses tormentos, por essas armadilhas, como a gente citou. Aqui a gente trouxe a visão em Damasco, né? Mas a gente não podia deixar de citar o nosso irmão Paulo, quando, sendo Saulo de Tarso, ele era um doutor da lei e conhecedor da lei como poucos à época, né? E é uma pessoa eloquente, direta, muito estudada. Ele começa a utilizar todos esses recursos que ele tinha na perseguição aos cristãos. Então, isso faz com que o próprio mestre venha, ele mesmo, né, a ter com o Paulo na estrada de Damasco, relembrando de tudo aquilo que ele deveria fazer, que ele acaba fazendo depois. A gente vê quanto êxito, né, ele tem na obra Paulo Estevam. A gente tem essa oportunidade de vislumbrar lá todo o manancial de ensinamento, de chegar a tal ponto que nós hoje somos cristãos, dado o avanço que Paulo empreendeu ali pelo Ocidente. Se não fosse Paulo ter trazido todo esse cabedal crístico para o Ocidente, né, igual esse trabalho maravilhoso que ele fez, a gente talvez não teria acesso. Então vejam que trabalho sublime, divino, era com certeza um vaso escolhido, né? Porém, ele também, no início, ele quase se desvia desse objetivo. Então, gente, vejam bem a situação. Se para esses espíritos aí de escola que a gente está citando, não era fácil, não é fácil essa jornada, imagina para nós quão complicado é. E que exige bastante responsabilidade, vigilância, perseverança, resignação, para que a gente possa realmente cumprir a nossa jornada com êxito, né? Vamos, então, avançar. Se alguém quiser comentar, gente, fiquem aí à vontade. A gente vai comentar um pouquinho sobre a questão nutrição, tá? Não vamos falar desse duplo etérico ainda não, só que aí a gente já vai deixar para vocês irem dando uma estudada aí em cima desse desenho. Durante o processo gestacional, a gente já citou que o feto ali se nutre e respira através da mãe. Então, não há uma necessidade maior, né, diante disso, porque ali a formação se dá de forma satisfatória dessa forma. Daí, ao nascer, a gente tem um repositório de energia que assim que a gente nasce já fica composto da gente. E esse repositório de energia, gente, está aí projetado aí nessa imagem, que é esse duplo etérico, que é o primeiro logo depois do corpo físico. Vocês estão vendo aí o corpo físico e chakras, que é esse primeiro que tem os braços, né? E logo após tem o duplo etérico, que está representado em branco também. Esse duplo etérico, ele é um reservatório de energia, como a gente já citou, e que a gente vai carregar durante a nossa jornada aqui na Terra, reencarnatória. E ele é renovado. Então, assim, a gente, durante o dia, com as nossas atividades, com os nossos afazeres, a gente gasta energia. Tudo despende energia. Para a gente estar aqui falando, a gente está gastando energia. Para a gente estar prestando atenção, a gente também está gastando energia. Então, essa energia sai desse nosso repositório, que é o duplo etérico. E quando a gente está jovem ainda, que estamos novos, né? Esse repositório é dinâmico. Então, a gente vai gastando e vai tendo a reposição ali automaticamente. E isso se reflete em termos nosso de energia, de dinâmica, e se reflete também no nosso corpo físico. Então, gente, o que a gente está querendo dizer? Quando a gente é novinho, o nosso corpo está lisinho, que está bonitinho ali, é porque o nosso duplo etérico está trabalhando bem. Ou seja, a reposição está vindo e está isso se transpondo para o corpo físico, e há a renovação celular, que
a nossa água é bem utilizada, então aí a gente fica belezinha. À medida que a gente vai entrando na idade madura, essa reposição do nosso duplo etérico, ela vai se estabilizando. Então ela acontece, mas não é dinâmica mais igual era antes. Então a gente começa a ficar mais maduro, mas aí a gente já não dá conta mais de fazer aquilo que a gente fazia quando na nossa mocidade. Ok? E quando a gente vai chegando na terceira idade, essa renovação ela vai substancialmente, com o passar do tempo, diminuindo, e o processo de envelhecimento acontece, porque a gente quando a gente desencarna, em todos os processos, apenas o doutor Fernando está aí, Anderson? Não. Não, né? Não. Ah, tá. Não. Porque a gente sabe que todos os casos, as causas mortes, todas são desidratação. Por que desidratação? A gente perde, o nosso organismo perde a potencialidade de conseguir transformar essa água no nosso corpo e tal, de poder dar essa volatilidade. Então, a gente não tem mais essa mesma habilidade de antes o nosso corpo físico. Então, nos casos de mortes naturais, o que ocorre? Vai cada vez diminuindo a carga de energia do duplo etérico, e que chega num ponto em que não há mais uma colocação de energia. Daí o dizer que a gente morre igual um passarinho, né? Quando é por idade, quando é por causa natural, porque simplesmente a gente perde as energias corporais. Vejam que interessante. Então, esse é o duplo etérico. E por que a gente está falando? Por que a gente está falando isso? Porque ele é o fator que nos nutre. Aí que é um fator interessante, até que a Luísa está perguntando aí, que é uma energia de quando estamos encarnados. Sim, é a energia que a gente tem, que faz com que a gente faça tudo o que a gente faz no planeta Terra como encarnados. A energia que a gente aude é do duplo etérico, ela está localizada lá, e por isso que é um... Como é que a gente citou aqui? Um utensílio, né? Uma espécie de uma vasilhinha, só que ele tem o formato do nosso corpo físico. Então é um grande agente nosso, né? Para que a gente carrega durante a nossa encarnação e que se desfaça. E interessante que quando há os desencarnes e que a gente ouve falar assim, que os espíritos vampirizadores estão sugando o fluido vital da pessoa. Aí os amigos espirituais vão lá, assim, quem não teve a oportunidade de já ter visto isso, a gente está explicando aqui, né? Em passar. Aí os amigos espirituais vão lá e dispersam essas energias, né? Para que os vampirizadores não tenham acesso a ela. O que seriam essas energias? Nada mais do que um restinho que fica no nosso duplo etérico, que está se desfazendo naturalmente, porque não tem mais vida orgânica, então não tem com o que abastecer. Então, isto que é um fluido animal, né, porque tudo que é relacionado à nossa vida é animal. Os espíritos, eles adoram ter um contato com tudo que é animal. Então, quando o espírito manifesta em reunião mediúnica, o principal motivo deles estarem ali é para eles terem contato com o médium que fornece fluidos para que ele se sinta como se ele tivesse encarnado, vamos dizer assim. Então, essa sensação de parecer que está encarnado gera um bem-estar para os espíritos. Entendeu? Então, por isso, a situação do duplo etérico, da necessidade de dispersar isso para que eles não se utilizem dessa situação, dessa reserva de energia. Gente, alguma coisa em cima desse assunto? Porque para a gente parece que está tranquilo que a gente estudou, mas muitas das vezes podem gerar dúvidas, vocês fiquem à vontade, tá? Para a gente conversar. Se não, vamos adiante aqui. Essa frase todos já ouviram. Mente sã, corpo são. Ela é atribuída a esse poeta romano chamado Juvenal. O Juvenal, ele viveu entre nós no 1º século antes de Cristo. Então, olha quanto tempo tem, né, essas palavras. Jesus nem aqui conosco estava, e a gente tem mentes tão brilhantes para ter essas definições,
para nós, né? Mente sã, corpo são. E é realmente nessa ordem que ela deve se apresentar. Porque se a cabeça está boa, gente, não tem erro. O corpo também vai refletir tudo de bom que a mente está emanando, que está propagando. Né? Isso aí não tem erro. Então, é uma das grandes palavras verdadeiras, né, que a gente tem. A gente pegou também a definição do que é doença. Interessante demais. Que o próprio dicionário também nos traz essa definição. Simplesmente doença. Ausência de saúde. É a doença. Porque se nós ficarmos saudáveis sempre, nunca haverá doença. Então, ausência de saúde. Então, como que a gente faz para adquirir isso? Ah, Rodrigo, você falou que o nosso espírito já vem modelado e que karmicamente a gente passa por alguns problemas porque veio de vícios de outrora e que tal. A doutrina espírita nos diz que é em torno de 30% apenas que são situações que são kármicas. Os outros 70% são dificuldades criadas por nós dessa própria jornada atual que nós somatizamos espírito, corpo. Então, são situações que nós trazemos no hoje, gente. Vejam que gravidade de situação que a gente vem para a gente tentar remir do nosso passado, né? Delituoso, muitas das vezes, e que a gente consegue, sim, logicamente a gente não para, né? A gente avança, mas, porém, a gente traz alguns obstáculos gratuitos que fazem com que fique obstruída essa caminhada nossa, que poderia ser muito maior, muito mais adiantada. Vejam que situação até triste para a gente, né? Então, a gente somatiza doença. A gente traz isso para nós. A gente fere esse duplo etérico que a gente falou, esse carregamento de energia, e coloca energias deletérias que vão nos fazer mal. Então, por isso a necessidade de prece constante, de vigilância, nós espíritos que temos acesso, né, a todo esse manancial de ensinamentos nos quais a gente tem acesso. A gente pegou definições, gente, de uma nutricionista oncológica. Ela se chama Ana Lúcia Bordini. E olha que situação interessante na definição profissional dela, né? Ela é uma nutricionista, ou seja, ela mexe com alimentos, e na parte oncológica, ou seja, para quem tem câncer, que é uma doença que se tem tratamento, mas não se tem ainda a cura. Daí ela traz ela trouxe algumas colocações muito interessantes, e que eu não poderia deixar de, pelo menos, passar aqui para nós, para que a gente fique com isso guardado para a gente. Ela questiona o que alimenta a alma. Qual tipo de alimentação, então, vai ser para a gente benéfica, né? Olha lá, ó, os alimentos positivos da alma. O amor, oração, boa leitura, a boa música, a reflexão elevada. Então, todos os sentimentos positivos emanam daí. Então, esses são os verdadeiros alimentos que a gente tem de forma positiva. Mas temos também os negativos, e ela também elenca aqui para a gente. Ódio, orgulho, egoísmo, desejo de vingança, entre outros, né? Que também, todos os sentimentos que a partir daí se emanam. Daí, ela fez esse roteiro, que a gente achou muito interessante também, que ela nos diz, abra sua mente para o novo, porque com a mente aberta, é permitido que você cresça encontrando novos caminhos na sua vida. Então, a gente tem sempre que buscar essas novidades, sempre, gente, procurar situações novas. Quem se conhece vive melhor, em qualquer idade e situação. Por isso, procure conhecer-se, conhecer o seu interior. Lembre-se da afirmação filosófica, conhece-te a ti mesmo. Mesmo ela não sendo espírita, a gente sabe que essa resposta os espíritos dão a Kardec no Livro dos Espíritos, que eu não peguei realmente o número, mas a gente sabe que tem lá. Quando o Kardec questiona sobre a questão, né, de um grande benesse que há, aí eles afirmam, o antigo filósofo afirma, conhece-te a ti mesmo. Então, realmente, é a grande saída para a gente que
essa nossa irmã vem nos lembrar. Supere o péssimo hábito de viver no passado, ou viver ansioso com o futuro. O tempo presente é tudo que o homem possui de concreto. Sobre isso, eu conversando com o seu Jair, ele trouxe uma frase do Rubem Alves, que ele adora, né? Quem conhece o Jair aí sabe que ele adora o Rubem Alves. E o Rubem Alves, ele fala muitas coisas interessantes que fazem com que a gente pense e reflita. Aí o seu Jair trouxe o seguinte, sobre essa situação de voltar no passado, que o Rubem Alves nos trouxe. Se você tem muita saudade do local onde morou, e fica com aquela nostalgia, né? Não volte lá, pois o tempo é outro. Ou seja, se a gente for, a gente vai ter decepções, que a gente vai projetando o passado, aquilo que a gente viveu que era bom, e a gente não vai encontrar isso mais. Então, há decepções. Então, interessante essa colocação da conversa até que eu quis trazer, porque é a verdade, né? A gente tem que pensar com harmonia, sem ficar preso ao passado, sem querer viver aquilo que já foi bom, mas construir algo novo, como a nossa irmã Ana, né, já nos trouxe ali no slide passado. Não culpe os outros por seus fracassos, derrotas, problemas. Assuma o comando da sua vida. Perdoe a todos e perdoe-se também. Essa questão segunda aí é muito importante, né, gente? Porque se a gente não nos perdoar, se não houver o auto-perdão, a gente não consegue perdoar o próximo, né? Primeiro a gente tem que estar senhor das nossas atitudes para que a gente passe para o exterior. Fortaleça seus laços de família, amizade, ou seja, evite o isolamento constante doentio, porque a convivência é essencial para a saúde do corpo e do espírito. Isso aí a gente está vendo até nos dias de hoje, do isolamento social, o quão faz mal para a gente, como é que a gente tem de arrumar um mecanismo igual esse de palestras virtuais, que, nossa, que salvam, que ajudam para a gente ter algum contato, né? Mas que não é a mesma coisa da gente estar frequentando a nossa fraternidade, a gente está vendo um amigo abraçando, trocando calor. Isso aí realmente é essencial nas nossas vidas, né? Então, que a gente possa, gente, ter a oportunidade de nos nutrirmos através desses conceitos, espiritualmente falando. Porque aqui na Terra é a oportunidade do reajustamento que a gente tem com os nossos inimigos, entre aspas, porque aqui a gente está convivendo com eles, né? Aqui a gente tem possibilidade de intercâmbio com os espíritos mais avançados, que vão nos fornecer exemplos, pois eles estão estagiando aqui na Terra também, estão conosco aí nesse nosso dia a dia, né? Lá tinha mais uma, vamos ler aqui, não vamos deixar passar, não. Crie o hábito de manter-se com expectativas positivas sempre, porque as expectativas positivas geram energias positivas, que atraem coisas positivas. Alimente-se de forma adequada, usando o princípio defendido pelo pai da medicina, Hipócrates, que afirmava: faze do teu alimento o teu remédio. Faça das refeições um momento sagrado. Nisso aí a gente pode até aprender com os nossos irmãos evangélicos, que a gente vê em quaisquer ambientes, eles sempre, antes das refeições, eles fazem a prece. Eles não têm vergonha de inclinar a cabeça, de pôr as mãos, mesmo em ambiente público, e realizar a prece. Estava até comentando com o Ramon no início, que muitos, eu não vou fazer a prece e tal. Gente, prece tem que ser um prazer, oportunidade que a gente tem, né? Então, tá aí a lembrança de Hipócrates, e vamos até pegar esse exemplo com os nossos irmãos evangélicos também, da gente valorizar a prece, né? Da gente ter isso conosco. E ela finaliza lembrando que sempre teremos um amparo, em qualquer situação, primeiro do Criador Universal, dos nossos parentes, amigos encarnados e, lógico, dos nossos benfeitores e amigos espirituais. Que a ajuda sempre virá, na hora certa e no lugar certo, que a gente tem esperança sempre. Por mais que a gente não acredite, não espere, que a gente acha que o benefício não está vindo, mas está sim. Só que é o benefício que é melhor para nós no momento, enxergando a nossa evolução, que é infinita. Não apenas essa jornada. E isso aí a gente não tem ainda entendimento, né? Por fim, a gente tem a gente pensou isso em Hebreus, capítulo 13, versículo 9, Paulo nos dizendo que não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com manjares,
que de nada aproveitarem aos que a ele se entregaram. Essa frase de Paulo está até contida quando a gente disse que a gente tirou do Pão Nosso na lição 134, da nutrição espiritual, é objeto de Emmanuel explicar lá bastante situações interessantes, mas a gente quis trazer em cima dessa situação um exemplo que a gente não pode deixar de falar de maneira nenhuma aqui nessa noite, que muitos devem conhecer, mas nunca é demais a gente lembrar, que é a passagem Noêmia, Dulcineia, quem mais que vai se lembrar? A Gisele sabe, nesse caso, se quiserem até fazer o à parte nesses últimos minutinhos que a gente tem, talvez a Tia Graça, a Luciene sabe, e a Luísa não sei, mas a gente pensou lá nos Mensageiros, nos capítulos 34, 35 e 36. Eu até mandei para o Anderson o arquivinho em PDF dos Mensageiros, que a gente vai colocar no grupo e nas nossas listas após a reunião, para que quem quiser ir lá consultar, para ver isso que a gente vai trazer, que os lares terrenos de Isabel e de Isidoro. Esse casal, eles vieram de nosso lar para a Terra com o propósito de montar um QG, vamos falar assim, físico, e com repercussão espiritual para quem vinha do nosso lar para fazer algum trabalho na Terra. Então, era um ambiente totalmente diferente, de muita vigilância, de muita fé, de muita oração. E eles tiveram 5 filhos, Isabel e Isidoro. Daí, Isidoro desencarna. E, passado 3 anos do desencarne de Isidoro, André Luiz tem a oportunidade de visitar o lar de Isabel. Quando ele lá chega, ele já é recepcionado pelo Isidoro, pelo espírito de Isidoro. E ele vê uma situação completamente diferente que nunca tinha visto em nenhum outro lar. Todo o aparato, em termos espirituais, o lar com um ambiente perfeito, a gente poderia dizer assim, e Isabel cuidando dos seus 5 filhos de forma solitária pelo desencarne, né, do Isidoro, e isso fez com que a situação material, econômica deles ficasse em desalinho. E o livro é de 1944, então a gente imagina que estava em período da Segunda Grande Guerra. Então, foi um período difícil. Então, economicamente e sem o chefe da família, né, materialmente, eles estavam passando por algumas situações. Só que Isabel, além de um grande espírito, uma grande pessoa, ela veio dotada com faculdade mediúnica. E interessante isso aqui, eu não posso deixar de citar, que o Aniceto, que é o instrutor espiritual, esclarecendo a André Luiz, diz que ela veio com a vidência, só que a vidência apropriada para ela ter ali uma boa passagem, para ser aproveitável, uma 20ª parte bastava. Então, ela foi graduada com a vidência de 1/20 daquilo que seria a vidência total. E isso, mesmo dessa forma, faz com que ela perceba todo o ambiente que circundava espiritualmente dentro do lar dela. Veja que coisa impressionante, sensacional, né? Mas aí, vindo para o tema que nos interessa, que é a questão nutricional, o André Luiz lá, eles fazem um culto no lar, então realiza o culto, e ela, inclusive, é inspirada por um amigo espiritual, traz palavras maravilhosas para os seus 5 filhinhos, e terminado o culto, ela entra em conversação com os filhos, e uma filhinha de 7 anos pergunta: mamãe, por que no lar aqui do nosso vizinho, lá tem almoço e tem janta, e a gente não tem oportunidade de jantar, a gente só almoça? Então, por que isso acontece? Daí, assim, para a gente é até de dar um nó da garganta, né, materialmente falando. Mas daí vem o esclarecimento da Isabel para a filhinha, que eles viviam sob as graças de Jesus, e não para atender aos imperativos estomacais, que não era para se vincular, porque eles estavam assim já há 3 anos, pelo desencargo do Isidoro que a gente citou, né, que a situação ficou mais difícil. Então, havia 3 anos que eles estavam nessa situação, e que estavam gozando da mais plena saúde, mesmo com esse hábito de uma alimentação por dia.
Então, gente, vejam que grandiosa lição que a gente pode tirar a partir daí, né? E a gente tem uma pálida comparação que a gente pode fazer quando a gente tem a oportunidade de fazer algum trabalho útil, não só dentro da casa espírita, mas em outros locais, né, que seja útil, a gente sai alimentado dessas tarefas, né? Então, a sensação é essa, sempre. Então, que a gente, nosso tempo se findou, que a gente possa ter captado um pouquinho da questão do corpo, da importância do que é a nutrição, que realmente é muito importante a gente nos prover, sempre espiritualmente falando. Acabou que a gente nem falou da nutrição material, mas não é necessário, né? Ela é importante para a nossa sobrevivência, mas o que importa realmente é essa espiritual como exemplo que a gente está trazendo aqui da nossa irmã Isabel. Agradecemos a todos pela paciência e vamos passar para o Ramon, que o Ramon vai passar um recadinho para a gente rapidinho antes da gente finalizar. Bom, para quem eu não dei boa noite, ainda boa noite para o pessoal. Bom, o negócio é o seguinte, momentos técnicos aqui, eu com minha mãe aqui. Bom, nós conversamos junto com o Rodrigo, com a diretoria, a turma da Mocidade, e como esse ano nós não podemos estar presentes, Rodrigo, se quiser concluir a gravação, tá? Fica à vontade. Ô, Anderson.